Ok, senhores, vamos começar então mais uma aula. Nessa aula de hoje eu separei algumas questões que farão uma revisão de tudo que já foi visto até então. Uma revisão que começa com derivadas parciais e chega até derivada direcional e gradiente, passando no meio por plano tangente e algumas aplicações de derivadas parciais. Nesses slides eu tenho algumas questões onde eu irei comentar a resolução e deixo outras questões em aberto como exercício, para que vocês executem. Então, mãos à obra. Vamos à primeira. Mostre que cada uma das seguintes funções é uma solução da equação da onda. Então, nós temos essa daqui, que é a equação da onda, que diz que a derivada segunda de uma função com respeito a t é igual a uma constante ao quadrado vezes a derivada segunda com respeito a x. Para verificar se essa função do item A é uma solução da equação diferencial, nós devemos então jogá-la dentro da equação para obter uma sentença verdadeira. Se essa sentença for verdadeira, está mostrada que o item A é uma solução. Do contrário, o item A não é solução para a equação diferencial dada. Então vamos lá, nós iremos fazer então a derivada segunda na variável t, que é o que está no primeiro membro da equação, e comparar com a derivada que está no segundo membro da equação, que é a derivada com respeito a x. Segunda derivada com respeito a x. Então vamos começar aqui fazendo a derivada da função na variável t. A função é seno de kx vezes seno de a vezes kt. Para começo de conversa, seno de kx ela é constante em relação à variável t. Então nós temos a derivada de uma função vezes uma constante, que é a constante vezes a derivada da função. Derivada do seno é cosseno. Só que eu tenho que, através da regra da cadeia, multiplicar pela derivada do argumento, que é a vezes k vezes t. Em relação à variável t, essa derivada é a vezes k. Então essa é a primeira derivada. Façamos então a segunda derivada agora, com respeito a t. Lembrando que tudo isso aqui é constante, vai ser repetido. O que eu vou derivar de fato é somente a função de t. Então vamos lá. A, k, seno de k vezes x, isso é constante. A derivada do cosseno é menos o seno, então vou colocar um sinal de a aqui. Seno de a vezes k vezes t, multiplicado pela derivada de akt em relação a t, que é a vezes k. Então eu tenho que multiplicar tudo isso por a vezes k. Como já tenho ak no início, ficará ak elevado ao quadrado. E essa é a nossa segunda derivada em relação à variável t. Façamos agora as derivadas com respeito à variável x. A primeira derivada da função teste em relação a x é dada então por... Olha aí, ó, isso aqui em relação a x é constante, vai apenas ser repetido. O que eu vou derivar mesmo é seno de k vezes x. Derivada de seno, cosseno de k vezes x. O seno de a, kt eu estou repetindo, porque é uma constante. Quando eu derivei o seno de kx, tem que fazer a derivada do argumento também com respeito a x, que é simplesmente k. Então, repetindo, a derivada de seno de k vezes x é k vezes cosseno de kx. Seno de akt é uma constante em relação à variável x que estamos derivando. Passamos agora à derivada segunda, que é a derivada em x da derivada em x. Tá? Então vamos lá. Tudo isso aqui é constante, vai ser repetido. Derivando só o cosseno de k vezes x. A derivada do cosseno é menos o seno de k vezes x. Pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento em relação a x. Derivada de kx em x é só k. Todo o restante é constante, então vai ser colocado aqui. K com o outro k que saiu vai ficar k elevado ao quadrado. Seno de a vezes k vezes t. Então essa foi a derivada
segunda em relação à variável x. Feito isso, feita essas duas derivadas, nós temos então que verificar se de fato essas soluções resolvem a equação diferencial. Para isso nós iremos substituir dentro da equação. Então vamos lá. O que diz o segundo membro da equação? Diz que a elevado ao quadrado vezes a derivada segunda da função com relação a x. Olha aqui a derivada segunda. Menos k ao quadrado vezes seno de k vezes x multiplicado pelo seno de AKT. Isso aqui é igual a menos A ao quadrado vezes K ao quadrado, que eu simplesmente posso organizar dessa forma, vezes o seno de K vezes X multiplicado pelo seno de A vezes K vezes T. Dessa forma. Se olharmos bem para isso, temos exatamente a mesma expressão que tinha na derivada dupla da variável t, ou seja, isso é a derivada com respeito a t. Passamos então para a próxima, onde vocês irão fazer o mesmo processo com a mesma equação para os itens B, C e D. Vocês vão verificar se de fato a derivada segunda com respeito a x multiplicada por a elevado ao quadrado é igual à derivada segunda em respeito a t. Vou deixar o item B, o item C e o item D para vocês. Vou partir para a resolução do item E. Depois tentaremos fazer a interpretação disso. Se f e t, na verdade, se f e g são funções duas vezes deriváveis de uma única variável, mostre que essa expressão aqui, dada por f de x mais at e g de x menos at, é solução da equação da onda. Bom, o que nós devemos fazer então? Nós devemos substituir dentro da equação da onda e ver se obtemos uma sentença verdadeira. É o que faremos agora. Então vamos lá. Posso começar com qualquer uma delas. Vou começar com a derivada parcial com respeito a x. Tá? Lembrando que f é uma função de uma única variável. Tá bom? Então vamos derivá-la com respeito a x. Derivar f mais g com respeito a x. É a expressão de u. Então vamos lá. Como é que eu derivo essa expressão f de x mais at? Como a f é de uma única variável, nós temos que aplicar a regra da cadeia, né? Ficaremos com f' de x mais at vezes a derivada do que está dentro da f, mas em relação a x. E a derivada vai ser 1. A derivada de x mais at com relação à variável x é 1. Depois, somado, derivada de g, g' de x menos at, multiplicado pela derivada de x menos at em relação à variável x, é 1. Tá? Passamos então à derivada segunda. Mesma coisa. Derivada segunda de x mais at vezes a derivada do que está dentro em relação a x, que é simplesmente 1, mais g duas linhas de x menos at, derivada do que está dentro em relação a x, vale 1 também. Portanto, a nossa derivada segunda na variável x é dada por essa expressão. Vou então fazer agora as derivadas na variável t. Teremos uma pequena modificação apenas. Vamos lá. Derivada de f de x mais at. Ficaremos com f'
de x mais at, só que agora a derivada do que está dentro do parêntese é com respeito a t. Então a derivada de x mais at na variável t vale simplesmente a. Vou colocar o a aqui. Depois, derivamos esta expressão agora, a segunda parcela, né, na variável t. Então ficaremos com g' de x menos at multiplicado pela derivada de x menos at em relação a t, que vai ser menos a. Então por isso que eu não coloquei o sinal, vai ficar menos a. Então vamos fazer agora a derivada segunda. Tá bom? Repito o meu azinho. Derivada da derivada é a derivada segunda de x mais at multiplicado pela derivada de x mais at em relação a t. Vai ser a, com o outro a que estava lá fora, ao quadrado. Agora vamos para a segunda parcela. A, g, duas linhas, de x menos at, e a derivada de x menos at em relação a t é menos a. Aí menos com menos fica mais a vezes a ao quadrado. Tá? Então segue daqui que a derivada segunda em relação a t é a ao quadrado, já colocando ele em evidência. F, duas linhas de x mais at mais g, duas linhas de x menos at. Pronto. Essa é a expressão da derivada segunda. Bom, feitas as derivadas, vamos observar se de fato a equação diferencial está sendo respeitada. Tá? Para isso, vou utilizar esse espaço aqui de cima. Tá? Então vamos lá. Vou repetir o que está escrito aqui, ó. A ao quadrado vezes derivada segunda em relação a x. Quem é essa derivada segunda em relação a x? Nós calculamos aqui, ó. F, duas linhas de x mais at mais g, duas linhas de x menos at. Essa é a derivada segunda de u em relação a x multiplicado por a ao quadrado, que é justamente igual à derivada segunda de u em relação a t. Então, dessa igualdade, nós temos que a equação foi verificada para qualquer que seja a função f e g, desde que ela seja duas vezes diferenciável de uma única variável. Tá bom? O elipsoide 4x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais e igual a 16 intercepta o plano y igual a 2 em uma elipse. Determine as equações paramétricas da reta tangente à elipse no ponto 1, 2 e 2. Então, eu vou pedir licença aqui para pegar o nosso aplicativo, tá? E montar essa elipse. Igual a 16. Olha aqui o ovo de Páscoa, né? Olha o elipsoide, a nossa melancia, ou então o ovo de Páscoa. Foi montado, foi gerado aqui. E aí nós temos também que esse elipsoide é cortado pelo plano y igual a 2, que é um plano paralelo ao plano XZ, né? Aqui, ó. Quando, por sua vez, o plano corta o elipsoide, obtém-se uma elipse. Essa elipse, em um dado ponto, que é o ponto 1, 2, 2, admite aqui uma reta tangente. Obviamente, essa reta tangente, ela está dentro do plano. E estando dentro do plano,
A sua característica é que o y é constante e igual a 2. Então, o que é solicitado em nossa questão é que nós encontremos quais são as equações paramétricas dessa reta tangente. Bom, vamos então para a resolução. Notem que tudo acontece em um plano que é paralelo ao plano XZ. Isso acontece porque a coordenada y é constante igual a 2. Aqui nós tínhamos o desenho da elipsoide, que quando fez a interseção com o plano, produziu uma elipse. Dessa forma, nós iremos buscar, então, a reta tangente aqui. Tá? Lembrando que essa reta, ela possui a equação z menos z0 igual a m que multiplica x menos x0. Tá? Onde x0 é a coordenada 1, z0 é a coordenada 2, e esse m aqui nada mais é do que a derivada parcial da função na variável x no ponto 1, 2. Eu falo só 1, 2 porque 1 é a coordenada x e 2 é a coordenada z. Tá certo? Então, nós iremos em busca dessas informações. Eu já tenho z0 e x0, falta-me apenas a derivada de z na variável x. Olho para a expressão, que é 4x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16. Lembrando então que o nosso y é constante, igual a 2, então eu posso fazer logo essa substituição. 4x ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4, verdura dá 8, mais z quadrado igual a 16. Tá bom? Vou fazer então a derivada de z em relação a x. Para isso eu tenho que fazer a derivada da função implícita. Derivada de 4x ao quadrado em x dá 8x. Derivada de 8 é 0. Derivada de z ao quadrado em respeito a x fica 2z, que multiplica a derivada de z em respeito a x, tá? Igual a 0. Bom, isolando derivada de z na variável x, ficaremos então com menos 8x sobre 2z. Isso aqui é igual a menos 4x sobre z. Professor, mas o ponto em questão é o ponto 1, 2, 2. Portanto, o x é 1 e o z é 2. Tá? Então, substituindo nesse ponto, ficaremos então com menos 4 vezes x, que é 1, sobre z, que é 2. Então, isso quer dizer que a derivada vale menos 2. Se vale menos 2, esse será o coeficiente angular dessa reta tangente ali. Então, z menos z0, o z0 vale 2, igual a m, que é menos 2, que multiplica x menos x0. Tá? Então, essa aqui é a equação da reta tangente à elipse naquele ponto. Agora, nós temos que ter em mente o que está sendo pedido e da forma como está sendo pedido. O que nós queremos aqui são as equações paramétricas da reta tangente. A reta tangente, ela está morando no plano y igual a 2. Portanto, a coordenada y é sempre 2. Tá? Se eu isolar a coordenada z nessa expressão aqui, o que eu obtenho? Menos 2x. Lembrando que esse x0 vale 1. Então, ficaremos com menos 2x mais 2. O menos 2 vai para lá, fica mais 2 também. Menos 2x mais 4. Você não acredita em mim, basta fazer essas continhas. Tá bom? Então, vamos lá. Equações paramétricas de reta. Geometria analítica, né? Que o x será o meu parâmetro, eu posso dizer que é t. E o z é calculado em função de x, portanto o z será calculado em função de t. Quem é o z? Não é menos 2x mais 4?
Então o z ficará menos 2t mais 4. Ou assim, 4 menos 2t. Professor, e o y? O y é constante igual a 2. Então se você quiser preencher tudo bonitinho, vai ficar 0 mais 1t. 2 mais 0t. E 4 menos 2t. Então essa são as equações paramétricas da nossa reta. Que eu posso até dizer que é a equação da reta que passa pelo ponto 0, 2 e 4 e que tem vetor diretor 1, 0 e menos 2. Assim nós encerramos essa questão. Iremos então em busca da próxima. Próxima questão. Determine a equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Bom, aqui nós temos z como sendo uma função de x e y. Precisamos então encontrar a equação do plano que é tangente a essa superfície neste ponto especificado. Lembrando que, em geral, em cada ponto da superfície você tem um plano tangente diferente, calculado a partir desses valores. Lembrando então que a expressão do plano tangente é dada por z igual a z0 mais a derivada em relação a x no ponto especificado, x menos x0, onde x0 é a coordenada x do nosso ponto do plano tangente, mais a derivada com respeito a y no ponto especificado, vezes y menos y0. Estamos aí com a faca e o queijo na mão. x0, y0 e z0 são dados a partir das coordenadas do ponto. O que eu preciso aqui é apenas saber da derivada com respeito a x e y no ponto xy, que é o ponto onde x vale 2 e y vale menos 1. Façamos então essas derivadas. Derivada com respeito a x, faço primeiro num ponto qualquer, tá? Em relação a x, a derivada fica menos 4x mais 1, e a derivada na variável y é 6 vezes y. No ponto especificado, que é o ponto onde x vale 2 e y vale menos 1, a derivada com respeito a x vale menos 8 mais 1, está dando menos 7. E aqui, 6 vezes menos 1, 6 vezes menos 1 igual a menos 6. Então aqui estão os valores, basta agora fazer a substituição. Então, z igual, quem é o meu z0? Z0 é menos 3, mais a derivada parcial de x vezes x menos x0. Derivada parcial vale menos 7, então aqui é menos 7 vezes x menos x0, e o x0 vale 2. Depois, mais a derivada com respeito a y, que é menos 6, y menos y0. O y0 vale menos 1. Menos 1 menos 1 fica y mais 1. Chegamos então à equação do plano tangente. Tá? Temos algumas outras questões aqui que devem ser feitas por vocês. Então, boa diversão. Ok, na próxima questão, nós devemos então linearizar essa função para obter o resultado aproximado dessa expressão. Vamos procurar entender no que consiste esse processo de linearização. Para isso eu resgato duas situações. Lá no cálculo 1 de uma variável, nós temos, por exemplo, o gráfico de uma função f. Esta, por sua vez, sendo derivável no ponto A, admite, neste ponto, uma reta tangente. E nós temos, então, que numa vizinhança do ponto A, nós temos que a reta tangente aproxima o gráfico da função. Dessa forma, nós podemos obter a imagem do A aproximadamente utilizando a reta tangente. No caso de funções de duas variáveis, acontece uma coisa similar. Nós temos um ponto AB e nós temos a imagem deste ponto AB, que é o valor C, que é a imagem
do AB. Se essa função for diferenciável neste ponto, ela admite aqui um plano tangente e nós podemos encontrar a imagem do AB a partir de uma aproximação usando a expressão do plano tangente. Então, neste caso aqui, é um caso onde adicionado mais uma dimensão, né, as três primeiras variáveis em R3 e a imagem em R, formariam então conjuntos de 4 componentes. Nós obtemos então que a expressão da linearização é uma expressão que vem do plano tangente, cuja expressão para um domínio de 3 dimensões é dado por W0. Esse W0 é a imagem do x0, y0, z0, que é o ponto em questão. Mais a derivada da função no ponto em questão, x0, y0, z0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial com respeito a y no ponto, vezes y menos y0, mais a derivada parcial com respeito à variável z, novamente no ponto, vezes z menos z0. Notem que será necessário calcular as derivadas parciais em relação a x, a y e a z. Então vamos obter essas derivadas. Pois bem, a derivada com respeito a x em um ponto qualquer, nós temos essa expressão. Bom, vamos lá, a derivada da raiz. Derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz. Pela regra da cadeia, temos que multiplicar pela derivada do radicando, só que no caso em relação a x. A derivada desse radicando em relação a x é simplesmente 2x. Aí este 2 é cancelado com esses 2, desaparece, e a expressão para a derivada parcial em relação a x é apenas essa. De uma maneira totalmente similar, exatamente igual, nós obtemos a derivada com respeito a y. E obtemos também a derivada com respeito a z, repetindo exatamente o mesmo argumento. E a única diferença vai ser a variável lá no numerador. No ponto em questão, que é o ponto 3, 2, 6, nós obtemos respectivamente os valores para as derivadas. Derivada em relação a x, vamos lá fazer a substituição lá na fórmula, tá? Em cima, no numerador, ficaremos com 3. E embaixo, a raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 36 mais 4 mais 9 dá 49, cuja raiz é 7. Dessa forma, a derivada em relação a x vale 3 sétimos, a derivada com respeito a y vale 2 sétimos, e a derivada na variável z vale, então, 6 sétimos. O próximo passo agora é simplesmente colocar dentro da expressão. De posse dessas derivadas parciais, passaremos agora à expressão da linearização, onde o L de x, y, z começa então com W0. Quem é W0? É a imagem do x0, y0, z0, que o W0 vale raiz de 49, que é 7. Segue então com a derivada parcial em relação a x. No ponto, ela vale 3 sétimos. 3 sétimos vezes x menos x0. O x0 é a componente x do ponto, que é 3. Mais a derivada em relação a y, que vale 2 sétimos. Vezes y menos y0. O y0 do ponto vale 2. Mais 6 sétimos vezes z menos z0. Z0 no ponto
equivale a 6. Então, essa é a expressão da linearização. Tá? Nós vamos dizer, então, que isso aqui funciona como se fosse uma aproximação para a função f de x, y, z, numa vizinhança do ponto de coordenadas 3, 2 e 6. No nosso item, é solicitado que nós calculemos aproximadamente este valor. E este valor nada mais é do que a imagem do ponto 3,02, 1,97 e 5,99. É o que faremos agora. Para obter, então, um valor aproximado dessa raiz quadrada, nós temos que observar que aqui nós temos a representação da própria função, cuja aproximação linear é obtida pela função L, que acabamos de obter. O próximo passo, então, será agora usar a L para encontrar os valores aproximados da função f neste ponto. Realizando as operações indicadas, chegamos a um valor aproximado de 7,025. Vamos então à próxima questão. Próxima a uma boia, a profundidade de um lado em coordenadas x, y é dado por z igual a 200 mais 0,02x ao quadrado menos 0,01y ao cubo. X, y, z são medidos em metros. Um pescador que está em um pequeno barco parte do ponto 80, 60 em direção à boia, que está localizada no ponto 00. A água sob o barco está ficando mais profunda ou mais rasa quando ela começa a se mover? Explique. Bom, o que vai acontecer então é que o barco, estando localizado aqui no ponto B de coordenadas 80, 60, se desloca em direção a uma boia que está sobre a origem, ou seja, no ponto 00. O que se sabe também é que a função z igual a f de x, y fornece a profundidade. A profundidade em função de x, y. Isso é, para cada ponto onde nós localizarmos aqui no plano, nós temos uma profundidade específica. Então, vamos deslocar do ponto B ao ponto O e ver se essa profundidade está aumentando ou diminuindo. Para ver isso, é necessário estudar a taxa de variação no ponto 80, 60, na direção do vetor U, que é o vetor BO, pois nós temos o movimento do ponto B até o ponto O. Essas coordenadas de vetores é dada então por extremidade O menos as coordenadas da origem. Isso aqui é geometria analítica, né? Menos 80 e menos 60. Porém, esse vetor não está normalizado. O vetor que nós iremos obter a partir da normalização, eu vou chamar aqui de vetor U1. O vetor U1 será então U vezes 1 sobre o módulo deste vetor. Então, o módulo do vetor é a raiz quadrada de 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, este resultado equivale a 100 vezes as coordenadas do vetor, menos 80, menos 60. Nós podemos aqui utilizar algumas operações e simplificar este vetor. Tá? Menos 80 sobre 100 dá então menos 4 sobre 5. Fiz apenas a simplificação dessa fração, tá? Menos 4 sobre 5. E 60 sobre 100 dá menos 3 sobre 5. Então, este aqui é o vetor já normalizado. Tudo bem? Para fazer a derivada direcional, eu preciso então fazer o produto escalar das derivadas parciais, obtida através do vetor gradiente, e fazer o produto escalar com o vetor U1, que já está normalizado. Então, vamos agora calcular o gradiente no ponto. Tá? Para isso, eu preciso da derivada com respeito a x e a y. Calculando, então, a derivada em relação à variável x da função f de x, y. Quanto é que obtemos?
Derivada de 200 é zero. A derivada de 0,02x ao quadrado, ficaremos então com 0,04 vezes x. Derivada agora em relação a y, ficaremos então com menos 0,003 vezes y ao quadrado. Substituímos agora no ponto em questão, que é o ponto onde x vale 80 e y vale 60. Façamos então essa substituição. O fx ficará com 3,2 e a derivada com respeito a y no ponto valerá menos 0,18. Bom, agora é só fazer a derivada direcional. Façamos então. A derivada direcional de f na direção do vetor u1, que já é unitário, é dado então pelo produto escalar do vetor pelo gradiente. Ficaremos então com 3,2 que multiplica menos 4/5, somado com menos 0,18 vezes menos 3/5. Aproximadamente menos 2,45. Interpretando esse resultado, nós chegamos então à conclusão de que a profundidade está diminuindo à medida que o barco se move em direção à boia, ou seja, está ficando mais raso. Com isso nós encerramos a nossa aula, espero que tenha tudo ficado claro. Qualquer dúvida é só encaminhar a mim. Um forte abraço e até a próxima.